3, 2, 1. Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Marketing Fiches, e a conversa de hoje é com Thaís Luciana. Thaís, que teve aqui registrados um crescimento de mais 100 alunos recente, mas a gente se conhece há muito tempo. Então, Thaís, para começar esse podcast, é um podcast que a gente comemora essa conquista do que a gente chama de medalha de ouro, que são mais 100 alunos novos aplicando as estratégias, táticas, os ciclos do Marketing Fiches. Então, só para ter certeza, quantos alunos novos vocês tiveram nos últimos meses ou em quantos meses? E aí, Samuel, tudo bom? Bom. Samuel, é o seguinte, dos últimos 3 meses, na verdade, de dezembro a março, final de março, quando a gente contabilizou, deu mais de 105 alunos ativos aí em 3 meses, que a gente abriu um novo espaço, então a gente entrou com algumas campanhas e deu um boom aí nos últimos 3 meses, né, que foi de final de dezembro para final de março. Maravilha. E a gente bateu um papo aqui antes, e para garantir, né, eu perguntei, você aplicou os ciclos, né, que você falou do promocional, a gente vai falar bastante sobre isso, mas nesse podcast eu gosto muito de aprender com a sua história, né, com aquilo que vocês fizeram até agora. Eu sei que você tem sua sócia Érica, e para quem não conhece, então, fica à vontade, se apresenta, fala como que surgiu a Bibox, de onde você está falando, dá aquele contexto aí para a gente entender melhor. Vamos lá. Eu sou a Thaís, tô com a Bibox, completamos 5 anos agora em março, dia 24 de março. Sou eu e a Ellen, né? A gente criou a Bibox desde o zero lá em 2019, um ano antes da pandemia, né? E, na verdade, começou com um espaço bem pequenininho, a gente tinha 90 metros quadrados e a gente trabalhava com CrossFit apenas, né? E deu pandemia, aquele rolo todo, foi quando a gente se conheceu pessoalmente. Um pouco antes. Foi uma semana antes de dar o lockdown, de fechar tudo. Nossa, que época, né? Ainda bem que já passou. Graças a Deus. E aí, na volta, né, retorno de pandemia, aquele vucu-vucu, muita gente vai procurar uma atividade física para tentar se cuidar, e a gente conseguiu ampliar no meio, né, ainda da pandemia, o nosso espaço. Então, a gente foi de 90 metros quadrados para um espaço para 280 metros quadrados, mais ou menos. E a gente conseguiu, além do cross, criar um novo espaço que era o treinamento funcional, né, que a gente trabalhava, que a gente ainda trabalha hoje, né. E aí, chegamos a abrir segunda unidade, fechamos segunda unidade, voltamos atrás e ampliamos o nosso espaço com mais 150 metros quadrados, né? Então, hoje a gente tem aí quase 300 e poucos metros quadrados, num espaço bem maior do que a gente começou lá em 2019 com 90 metros, né? Para quem assim, é um crescimento rápido, né? Quer dizer, não sei quantos donos de espaços de centro de treinamento, box você conhece, mas muita gente não conhece a realidade de São José. E São José dos Campos foi muito fomentado aí, né, com o MMT, com o Osmar. Então, eu não sei porquê, ou seja, por ser perto de São Paulo, ou alguma coisa assim, mas eu lembro que eu olhava para São José e eu via muitos boxes nascendo. E você, assim, você não posso dizer que você chegou cedo, porque no estado de São Paulo, Sudeste, São Paulo, Paraná, Rio, um pouco de Minas, eu lembro que teve uma crescente muito grande ali quando eu comecei também, em 2013, 14, 15, 16. Nossa, a cidade de São Paulo em 2016 estava bombando, né? E aí você resolveu ir em 2019. Você chegou a trabalhar em outro box antes? Como foi? Então, na verdade, nessa época eu lembro que eu conheci o Osmar, a gente tem cursos do Osmar, o Osmar é um grande referência pra gente aqui em São José dos Campos. A Ellen trabalhava na área. Eu nem da área era. Eu sou administradora. Eu não sabia disso, não. Eu fiz administração, fiz engenharia, e aí eu lembro que eu fui fazer um intercâmbio, eu falei, vou afiar meu inglês, voltar para engenharia, e surgiu a Bibox no meio do caminho. Larguei o intercâmbio para trás, voltei, e a gente começou tudo de novo, assim, né? Só que daí, quando a gente abriu a Bibox em 2019, perto da gente, tinha apenas um box, perto, na região. E a gente começou a procurar outros bairros, né? Falar, não vamos ficar aqui, porque já tem um mais ou menos perto, dava uns 2 quilômetros de distância, mais ou menos. Aí rodamos alguns bairros, daí a gente conversando, eu e a Ellie ficava assim, tudo bem ter outro box, mas não tem a gente, sabe? Não tem a nossa forma de trabalhar, não tem, né, os nossos amigos que vai começar ali com a gente, não tem a gente. E aí a gente abriu bem assim, na mesma avenida de um outro box, com uma distância de quase 2 quilômetros. Foi quando a gente começou. Depois que a gente abriu,
em coisa de um ano, eu acho que na nossa região abriu mais 4 box, em menos de um ano. Então, assim, foi uma concorrência que a gente não sentiu uma concorrência, que a gente fala que a gente tem um nosso público bem pouco diferente dos outros boxes de CrossFit, que a galera associa muito a um snatch pesado, um peso para cima, pulando caixa, subindo corda, e a gente nunca trabalhou somente dessa forma, né? Eu acho que vocês têm um princípio, um ponto legal, logo de partida, que vocês não adotaram a marca. E Exato. naquela época ainda tinha muito isso, né, de ser filiado, não sei. Hoje, pelo menos, assim, eu não estou tão no meio como eu já fui, mas eu não sinto nenhum problema. Inclusive, acho que é uma grande vantagem você ter um nome próprio. Vocês Exatamente. acertaram, bem bom, né? Na B-Box. Eu vejo o B-Box, eu lembro muito de vocês, da energia, das aulas, enfim, de tudo que acontece. Então, e foi exatamente isso. E assim, eu acho que por ter um nome próprio fica até mais fácil essa questão de abrirem outras boxes por perto, mas peraí, já tem a minha marca, né? Ninguém vai abrir uma B-Box, né? Não se espera isso. E Thaís, você, nisso tudo, você provavelmente foi descobrindo muita coisa aí, da forma de empreender esse tipo de negócio, né? Então, depois que passou a pandemia, vocês fizeram algumas expansões. Eu vou puxar esse ponto já, depois a gente volta à linha do tempo. Mas o que vocês consideram importante na hora de tomar uma decisão de expandir? Porque eu acho que muita gente que tem um box no seu treinamento, até um estúdio, olha, às vezes, e fica com esse receio de expandir. Às vezes tem a possibilidade, como você, né? Tem um espaço, tem outro ali por perto. Mas o que vocês analisam, assim, que dá aquela coragem, por exemplo, de ampliar o espaço? Então, Samuel, na verdade, a primeira expansão que a gente fez foi bem uma necessidade, né? Porque quando a gente voltou da pandemia, que a gente estava num espaço extremamente pequeno, que a gente tinha que fazer aquela limitação, né, que eles exigiam, antes de eu limitar, eu atendia mais de 20 alunos por aula. Depois eu comecei a atender no máximo 10, eu não tinha espaço, entendeu? E para quem é administrador, sabe que se diminuir a capacidade de atendimento, diminui o potencial do negócio, né? E aí... diminui a entrada, diminui tudo, né? Só que os meus gastos continuavam os mesmos, né? Então, assim, uma coisa que eu e a Ellen, a gente fala muito, que a gente conseguiu sempre administrar muito bem, porque desde o início, a gente fala que a gente abriu a B-Box sem uma dívida, eu lembro que a gente vendeu tudo que a gente tinha moto, tinha carro, tudo que tinha, a gente vendeu. A gente ficou a pé, literalmente a pé por quase um ano aí, pra gente conseguir fazer rodar. Então, assim, primeiro, a gente já não entrou com dívida nenhuma. Depois, o primeiro ano, né, que foi antes da pandemia, a gente conseguiu fazer um caixa, né? Então, assim, tava aquele, né, vucu-vucu, todo mundo fechando porque não conseguia sustentar, e a galera fechando, a gente começou a comprar material da galera fechando, porque a gente tinha caixa, sabe? A gente conseguiu administrar esse ano bem, né? E a galera às vezes não conseguia, a galera fechando porque não soube administrar, né? A gente pensa assim, não é porque não sabia dar uma aula, mas porque não sabia administrar, que é a pior parte, né? A gente fala que dar aula é gostoso, mas administrar é muito difícil. E é o que mais foi falado, né? Porque a pandemia não foi só no mundo das academias, né? Foi para todo mundo. E o que mais foi falado nessa época é sobre a importância de ter caixa, né? Para que você possa se sustentar numa crise como essa. E, de alguma forma, por mais prejudicial que foi para muita gente, você criou oportunidade a partir do caixa. Foi encontrando os equipamentos ali, provavelmente a um preço de banana, né? Porque a galera vendia tudo por menos da metade de um preço de um novo, né? E aí foi que nisso aconteceu. E o dono do ponto que a gente está hoje, ele era vizinho do nosso antigo ponto, né? Do nosso antigo espaço. Ele já via vocês trabalhando lá. Ele via a gente lá, via que estava cheio, e um dia ele ofereceu pra gente esse espaço que a gente está hoje, né? E aí a gente foi lá ver, só que assim, era um aluguel fora da curva. A gente pagava um aluguel menos de R$2.000 para ir para um aluguel de mais de R$6.000, sabe? Daí, nossa, eu lembro que a gente pensou, a gente negociou um ano com ele, porque ainda era pandemia, isso, aquilo. Aí funcionou. Aí nisso que a gente falou, tá bom, vamos mudar. Aí a gente começou a ir atrás das pessoas, fechando o box pra gente abrir o nosso, porque daí a gente comprava material, né? Então assim, juntou a necessidade de ter um espaço mais amplo com a oportunidade de você estar preparada com caixa, ter gente vendendo barato. Nossa, que combinação de coisa. E no fim precisa ter coragem também, porque vamos ser sinceros, ninguém tinha nenhuma segurança se a pandemia ia passar na velocidade X ou Y, né? A gente era bastante incerto. Eu não tinha clareza desse momento de vocês, não. Como você disse, né? A gente se conheceu um pouco antes da pandemia,
E foi na semana ali? Você teve naquela unidade da Envício? Na Envício, a gente foi, eu acho que foi 13, 14 de março, 14, 15 de março. E na semana seguinte fechou. Fechou. Foi dia 19 e parou tudo. Fechou. Literalmente fechou. Eu acho que se eu botar velhinho de cabelo branco, eu ainda posso contar essa história, porque foi uma semana onde a gente estava na alta, né? Pô, fez um encontro lá, tinha mais de 70 proprietários de box ali. É muito louco. E na semana seguinte, eu lembro que na segunda-feira, Thaís, é que lógico, eu não fui falar isso na internet, né? Mas na segunda-feira, como eu tinha viajado bastante, eu tinha feito check-in numa unidade de Brasília, de um box de cross lá, chama Amon. E na segunda-feira eu recebo um e-mail deles, como se eu fosse um aluno, né? Tinha feito check-in lá, e o e-mail era dizendo que tinha uma medida em Brasília de lockdown. Eu vi aqui, olha, me arrepiou agora, porque eu vi aquilo e falei, não é possível. Não é possível. Brasília, não, só Brasília, eu não queria acreditar. Isso foi na segunda. Na quarta já teve um pronunciamento do tipo, vai fechar mesmo. Eu lembro que aí sexta-feira já estava todo mundo fechado. Uau! Cara, eu não tinha acompanhado isso, eu não sabia tudo que tinha acontecido ali depois, então, da pandemia. Assim, tem que já te dar os parabéns, né? Você falou uma coisa bastante séria e passou muito rápido, que às vezes a academia dá errada, não porque a pessoa não sabe dar aula, mas por ela não saber administrar, né? Não saber se organizar em relação a tudo isso. Então, mesmo, passou a pandemia, um monte de gente assustada, você aumentou o valor do aluguel, com uma negociação, óbvio, né, que faz parte de um bom administrador, pessoa que entende de negócio, adquirindo equipamentos e expandiu. E dali para frente, como que foi, então, 2021, 2022, como que vocês chegaram, por exemplo, até as próximas expansões? Ali, na verdade, né, só uma situação muito engraçada que aconteceu, que eu lembro que a gente reinaugurou, né, um novo espaço no dia 28 de fevereiro de 2021, né, já estava tudo voltando, não sei o quê, e no dia... O segundo lockdown. No dia 7 de março, foi coisa de 9 dias, fechou tudo de novo. E aí aí era um tempo meio previsível, não lembro exatamente o que aconteceu. Eu lembro que a gente ficou 45 dias fechado. A gente tinha um novo espaço com 45 dias que não podia abrir as portas. E a gente foi pra praça. E a galera foi pra praça com a gente, foi muito louco. Porque os alunos nessa época, eles já não aceitavam mais lockdown, né? Meio que já tinha passado medo, sei lá, mas... Acontecia de assim, mas o box ali da esquina tá aberto. Eu falei, mas a gente não vai abrir. A gente não vai abrir. Existe uma ordem. A gente não vai ir contra. Enquanto eles não falarem pode abrir, a gente vai continuar na praça. Mas graças a Deus, assim, na praça, por aula, a gente levava mais de 20 alunos. Aí tinha gente, quando a gente mudou, a gente inaugurou o treinamento funcional, a galera do treinamento funcional, tudo novo, nem conhecia como que era o B-Box, tava lá com a gente na praça, tava rodando com a gente na praça. Então, assim, daí foi bem, né? Aí não foi aquele susto, aquele desespero, mas funcionou. Aí depois a gente, né, ficou 2021, em 2022 resolvemos abrir a nova unidade, né, que foi a unidade do Santo Inês, que daí a gente fez todas as campanhas, a gente, né, você acompanhou a gente perto aí com essa nova unidade. Não deu muito certo, né, porque a gente fala que a cara da B-Box muitas vezes é o que a gente está ali por perto e não funcionou muito bem. Não é que não dava lucro, nada disso, não tomamos nenhum prejuízo, porém, não funcionou. Assim, qual foi o aprendizado disso? Porque a gente conversou mais cedo, eu entendi essa questão de... A gente falou sobre isso, né? Sobre montar a segunda, terceira, quarta, né? A gente muitas vezes tem desafios que precisam ser revisados. A gente pensa que vai ser a mesma coisa que a primeira, mas a primeira, estando ali, eu acredito que existe uma energia, uma osmose ali, que a gente consegue pôr todo dia como a cara do negócio, como você trouxe. Mas qual foi o aprendizado, então, para quem... Se você pudesse dar 2 aprendizados, para quem está pensando em abrir a segunda, ou para quem já abriu, o que você avaliou em voltar? Então, na verdade, eu acho que a gente pecou, talvez, em querer abraçar toda a situação. A gente não conseguir, né? Eu não consigo estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Entendeu? Eu também não. Ainda não descobri. Então, você descobrir, ensina a gente, porque a primeira unidade estava muito cheia, então, às vezes eu falava, vou para a segunda unidade, que eu vou dar um acompanhamento lá. Só que a outra segunda unidade estava lá, tinha lá uns 8 alunos na aula, e na primeira eu tinha 20, mais 8 alunos do treinamento funcional, então eu tinha quase 30 alunos ali.
Então eu não conseguia deixar a primeira unidade para ir para a segunda. E isso parece que foi ficando, sabe? E aí parece que os alunos, às vezes eu chegava na unidade 2, eu não conhecia alguns alunos, era muito estranho, assim, sabe? Então parece que foi deixando de ser a cara B-Box. Uhum. Né? Que a gente, parece que os alunos falam, mas quando vocês não estão aqui, não é a cara da B-Box. Aí eu, tá, mas eu tenho outra unidade, eu também preciso dar outra cara lá, sabe? Então parece que a gente pecou nisso, né? De querer abraçar tudo e não formar uma equipe, talvez, autossuficiente para conseguir comandar aquilo da mesma forma que a gente comanda, sabe? Então, que não é só a parte técnica, né? Tem uma questão do tratamento que é muito importante, que é a cultura, o jeito de lidar com as situações, com as abordagens, enfim. Mas se fosse pegar, assim, um aprendizado, vamos supor que você está aqui dando uma consultoria para alguém que está pensando, eu queria abrir uma segunda, o que você deixaria como um conselho? Que a principal necessidade é ter uma equipe muito bem formada e muito bem alinhada com a sua cultura. Show, isso é poderoso, né? Então, formar, seria o caso de formar liderança, né? Formar uma pessoa para ser responsável assim como a gente é. Exato. E para a pessoa que já abriu a segunda e está passando pelo mesmo momento que você passou, como que você, que você poderia falar para ela revisar ou, enfim, avaliar? E daí eu emendaria na mesma coisa. A equipe que você está com uma segunda unidade está alinhada com o que você acredita? Entendeu? Ela dá o mesmo tratamento que você espera que seja? Né? Que às vezes a gente brinca muito com as nossas professoras, né? Somos em 5 mulheres e a gente brinca, fala assim, você tem que estar ali, você tem que se entregar na aula. Às vezes, a gente tem TPM, imagina 5 de TPM no mesmo período. Homem sem TPM já tem dias ruins, imagina. Pra gente é muito difícil. Daí, às vezes, a professora chega lá, nossa, hoje eu tô puta, tô isso, tô aquilo. Eu falei, engole então e vai dar sua melhor aula. Aí a gente fica com aquela preocupação. Imagina eu longe de uma unidade pensando, ela chegou falando que estava estressada. Será que ela tá dando uma boa aula? Entendeu? Então, assim, tem que estar muito alinhado, assim, muito, muito bem alinhado. Hoje, é que lá quando a gente abriu a segunda unidade, 2 meninas eram extremamente novas, né? Então, elas tinham entrado com a gente para ir ali com essa segunda unidade. Hoje, eu posso ficar uma semana fora que eu sei que vai funcionar perfeitamente a academia. Que maravilha. E aí chega um momento onde o proprietário, a proprietária tira férias, né? Tem umas coisas aí que o pessoal esquece que dá para existir. E tudo tem a ver, né? Você formar liderança, formar gente responsável. Show. Exatamente. E, então, assim, aí quem olha de fora e ouve essa parte, né? Pensar, caramba, ela fechou, quer dizer, né? Foi um insucesso, né? Nossa, fracassou na segunda unidade. Mas quando eu entendi o que está acontecendo hoje, ou o que aconteceu nos últimos 3 meses, eu vejo, caramba, foi uma decisão muito acertada. Foi. Porque você pegou um ponto fraco, que era a formação de liderança, equipe, ou até essa gestão, né, mais autossuficiente das pessoas ali da outra unidade, e você converteu isso em uma solução. E aí conta pra gente, então, como que foi. Depois do fechamento, óbvio, eu sei que vocês devem ter passado um estresse, daquela apreensão, tipo, meu Deus, uma decisão dessa não é a coisa mais simples. Eu acho que talvez seja mais difícil, não sei se você concorda comigo. O que você acha mais difícil? Abrir ou fechar? O que foi mais difícil para vocês? Fechar, com certeza. Eu também teria essa dor no coração muito maior, assim, do que a coragem de abrir, do que a coragem de fechar. Nunca tinha parado para refletir sobre isso. Não, a coragem para fechar, a coragem para abrir rodou algumas semanas, vamos embora. A coragem para fechar ficou quase meses. Tipo, fecha, não fecha. É uma tensão, né? E daí a gente ficava, o que a gente vai fazer com as professoras? Traz, não traz? E a gente falou, a gente não vai ser sacana com ninguém também, sabe? Então, assim, eu poderia ser qualquer dono de academia ou qualquer dono de qualquer negócio. O negócio tá ruim, não vou fechar, vai embora. Vou ser mandado embora e pronto, paga o que tem que pagar, vida que segue. Então, assim, a gente parou muito e pensou nisso, sabe? Não, a gente não quer tirar as meninas. Entendeu? Show. Vamos reorganizar alguns horários. E a gente... Olha que... O que eu consigo ver, assim, é que no fim do dia, vocês, né, você e Ellen como sócios, e como dão a cara, a cultura, os valores da B-Box, parece que as decisões elas sempre estão sendo tomadas olhando para as pessoas, né? Seja pela qualidade que é entregue aos alunos, ou essa preocupação com a equipe, né? Então, é interessante isso, cara. Eu acho que uma empresa que, principalmente uma empresa de serviço, uma empresa de atividade física como a sua,
se preocupa com as pessoas em primeiro lugar, sim, tá bem com os valores alinhados, né? Não é difícil a gente encontrar um monte de proprietários malucos por aí que ligam zero para tudo isso que você está falando. Então, parabéns, acho que é um belo diferencial. Alguns box perto da... Acontece muito, alguns box perto da gente, o dono nem dá as caras, sabe? E não é assim. Não é. Eu acho que no mundo das academias como um todo, eu acho que já não deveria ser, assim como aconteceu com muitas dessas grandes redes, né? Então, eu meio que não concordo com aquela ideia de que, tipo, o aluno pagou, vem o próximo trouxa aí, paga, vem o próximo trouxa. Cara, não existe nenhuma preocupação com os professores, com quem está ali cuidando de todo mundo, e aí, se você não cuida de quem cuida, você vai esperar que o seu aluno ali na ponta... Que não e tem a gente vem disso, viu, Samuel? Principalmente agora na nossa nova unidade, no nosso novo espaço de musculação, que o aluno chega, já fechei vários anuais e nunca fui treinar. Eu falo assim, se você fechar um anual, passar uma semana e você não vier treinar, eu até devolvo seu dinheiro. Não é isso, eu não quero o seu dinheiro, eu quero você treinando. Você treinando, você vai me pagar. Só que se você não treinar, você não volta, você não traz, entendeu? E não continua, né? Se a gente consegue fazer a pessoa treinar nas primeiras semanas, né, no primeiro mês e tudo mais, depois essa pessoa se mantém muito mais tempo. Fala para os outros, né? Imagina se a pessoa acabou de falar isso para você, já fechei anual e não frequentei, né? Não usei. Aí, de repente, você tem uma forma diferente de receber essa pessoa, de dar esse sprint, essa rampa inicial ali para ela, e ela chega no almoço de domingo e fala, meu Deus, olha, entrei lá na academia, achei que não ia também, viu? Mas confiei lá na moça e, ó, cara, não deixa eu faltar. Pô, os treinos são diferentes. Nossa, alguém entra em contato comigo. Cara, é isso que a gente precisa. A gente preza muito isso. Principalmente na musculação hoje que a gente tá, a gente fala que é um estúdio, né? Não uma academia tradicional. A gente vende como um estúdio, eu não vendo como uma academia, porque o meu lotado na minha academia é 15 alunos. No estúdio, na muscula. No estúdio, na musculação. O meu lotado. Eu vendo isso. Então, assim, eu ainda não aderi, mas para os próximos meses eu vou aderir reserva de horário. Igual um check-in do cross. Que cria uma personalização também. E aí, bom, a gente chegou nesse ponto. Vamos lá. Conta agora, o que fez vocês, então, decidirem fazer essa ampliação? Porque, pelo que eu entendi, você começou num lugar de 90 metros, aí ali em 2021 ampliou, né, teve todas as oportunidades, mas aí, nesse novo espaço, já tinha o funcional ou começou só com cross? Quando a gente mudou de espaço, saiu de 90 metros para 280, aí a gente tinha um outro espaço. E aí eu criei um treinamento funcional. O meu treinamento funcional, para você ter ideia, é diferente, não é um circuito que a galera pensa, associa muito ao treinamento funcional. Eu criei um treinamento funcional que é basicamente a aula do cross, quase igual. Eu só não uso barra olímpica, eu não uso caixa, eu não uso movimento suspenso, que são os movimentos ginásticos. É exatamente a mesma coisa. Eu uso a mesma nomenclatura do cross no funcional e eu não uso material que usa no cross, né? Que é a barra olímpica, caixas, rope climb, essas coisas. E então, eu faço uma... Você pega os movimentos mais básicos, né? Não vai para os mais complexos. Eu tenho um snatch, mas é no dumbbell. Eu tenho um clean, mas é no dumbbell, eu não quero bell. Eu tenho um wall-ball, eu faço tudo exatamente como faz no cross. Uma aula de 30 minutos, só que sem material mais pesado, vamos dizer assim. Usa pesos mais leves. Porque a galera tem medo. A galera chega na academia, eu tenho medo do cross. Não é pra mim, não. A pessoa nunca viu, nunca fez. A gente adapta. A gente tem uma senhora de 67 anos que faz. Então, por que... A planilha assusta, né? A barra assusta. Daí vem um cara com o snatch, pá, joga a barra. A pessoa até pula para trás. E aí, o funcional, ele veio logo no início. Mas agora, no final do ano, então, você decidiu... e eu não sei exatamente como foi essa decisão, então, se você puder contar, mas que era hora de ampliar mais uma vez. E aí, conta um pouco disso. Foi isso. A gente tinha um espaço, a gente alugava metade de um terreno. E existia mais um outro terreno extremamente abandonado lá no fundo. E a gente começou a pedir para o proprietário arrumar, quando a gente fechou, principalmente quando a gente fechou a segunda unidade. O sonho da vida da Ellen é uma academia de uma musculação. A Ellen veio desde ela veio de 2012 ou 2013 da musculação. Então, ela trabalhou muitos anos com musculação. Muitos anos, né? E aí, quando a gente abriu o cross, porque ela estava um tempo trabalhando com cross, vamos abrir um cross, porque é o momento, vamos surfar a onda. E aí, a gente vivenciou o cross, mas a paixão da vida dela é a musculação.
E eu sou apaixonada pelo cross, e a gente brinca que agora casou, né? Porque daí deu certo. Tem os dois. Então, aí ela falou, meu sonho é abrir uma musculação. E desde quando a gente começou a pedir pro dono fundo, né, um espaço maior, que daí ele reformou pra gente, aí a gente falou, vai ser uma academia de musculação, né? Então foi tudo. Essa era uma pergunta que eu ia fazer, tá? Por que não ampliar o cross, né? Por que abrir outra? A gente já tá explicando. Então, mas foi isso, porque a Ellen sempre sonhou com uma academia de musculação. E tem uma academia que é em Pinda, né, que é uma cidade vizinha aqui, que a gente segue eles na rede social, eu já fiz alguns cursos de cross lá com eles. Eles fazem, assim, a parte de baixo inteira é um box de cross e a parte de cima inteira é uma academia de musculação. E um dia a gente foi lá, a Ellen ficou fascinada, ela falou, eu quero isso, eu quero uma academia de musculação, eu quero junto ali, tudo junto, sabe? Eu não quero um outro espaço, eu quero junto, tudo ali no mesmo espaço. E aí surgiu, por causa desse espaço que a gente tinha no fundo, o dono, né, o proprietário reformou, e a gente abriu esse espaço de musculação. Né, na verdade, foi tudo de novo, né? Vamos abrir, dá para pagar, vamos negociar aluguel, o que a gente vai fazer? Viabilizando. Não, e assim, tem dinheiro para fazer isso? Porque também não adianta eu entrar numa dívida, porque equipamento de musculação é muito mais caro que equipamento de cross. Né? Então, assim, a gente foi aqui, foi ali, algumas coisas compramos de lugares ainda fechando, alguns mais básicos, né? Compramos tudo novo, uns equipamentos mais, né? Com um crossover, um leg press, a gente comprou novo. E aí o que deu para fazer, a gente foi fazendo. Eu falei, e agora a gente quer trocar algumas coisinhas já, porque a gente comprou usado, a gente, agora que tá um pouquinho mais sossegado, 2 meses, né? Que a gente abriu em janeiro, indo pro 3º mês. Então a gente quer trocar já alguns equipamentos, entendeu? O que dá para fazer, a gente vai fazendo. Eu acredito que tudo isso é marketing, tá? Sendo sincero, assim, essa preocupação que você trouxe com as pessoas, esse planejamento para um novo produto, né? Então, tudo isso tem a ver com marketing. Mas o que vocês fizeram, então, no fim do ano? Eu não vou negar que eu fui lá vendo o Instagram para entender. Mas o que vocês fizeram no fim do ano para lançar esse processo, esse novo espaço? Porque o fato é assim, algumas pessoas podem ver o que você está falando e pensar, também quero abrir um espaço. Seja porque os alunos, muitas vezes, né, o aluno passa um tempo no cross, anos ali, 1, 2, 3 anos, ele começa a frequentar uma academia de musculação também, sente falta de alguma coisa, então a gente vê essa necessidade, às vezes, vindo de um aluno, mas a pessoa fala, pô, também quero isso, né? Uma pessoa fala igual a Ellen, quero isso para mim, quero ter esse espaço também. Mas eu acho que você talvez já tenha pensado nisso antes, que assim, não adianta a gente abrir um espaço de musculação sem ter aluno. E aí você foi lá e aplicou um dos ciclos, que é o ciclo promocional. Mas conta assim, como foi essa decisão? Como vocês fizeram essa campanha de inauguração de um novo espaço para a gente entender melhor aí a prática dos processos? Foi exatamente isso. A gente foi abrir e a gente falou, não dá para ter um espaço sem alunos. Só uma coisa que eu esqueci de falar, quando a gente, no ano passado, em 2023, a gente, desde o começo do ano, a gente criou a B-Box Muscula, sem ter um espaço de musculação. Então a gente já tinha, só que a gente tinha 12 alunos que fazia. Então fazia o cross e não era um treino individualizado. A gente deixava como se fosse uma planilha do CrossFit, né? A gente deixava um treino extra lá no fundo e esses 12 acabava o cross ou acabava o funcional e ia fazer esse treino extra que a gente já chamava de B-Box Muscula. Então a gente meio que já tinha modalidade, né? Só que a gente não tinha um espaço. Eles faziam onde fazia no box, né? Então tinha um espacinho ali, eles iam lá, já faziam e eles iam se virando. E aí, em dezembro, na verdade, a gente oficialmente fechou um contrato lá em setembro, em outubro, em novembro a gente começou a divulgar. Vem aí uma nova B-Box. A gente começa a divulgar e deixa no ar. A gente fica lá, depois de outra semana a gente anuncia alguma coisa de novo e deixa no ar pra galera e eles entendem o que eles querem, né? Vai criando um burburinho. Exatamente, era isso que a gente queria. Aí no final de novembro a gente falou, vem aí um novo espaço, né, isso, aquilo. No começo de novembro, a gente anunciou que vinha uma musculação, que era um espaço novo, a gente até postou uma foto da obra, né, tudo. E aí a galera já começou, eu quero. E a gente daí a gente entrou com um ciclo promocional. Aí a gente veio fazendo aquela campanha, né, tal dia a gente vai abrir um grupo, tal dia você vai ter todas as informações, tal dia, aquilo, e postando exatamente, seguindo passo a passo do ciclo.
Eu entrei, eu falei, Ellen, eu vou seguir o beabá. Eu não vou pular uma vírgula, eu não vou fazer nada de diferente. Vai ser o beabá. Ela falou Engraçado assim, isso. não, ela falou, mete marcha e eu vou cuidando das aulas aqui, vai cuidando da parte interna aí, né? E a gente foi, eu fui criando, colocando lá, postava lá um videozinho da obra, postava o que estava no ciclo, né? Exatamente o que estava no ciclo, cada card, cada vídeo, fazia vídeo, patrocinei, fiz tudo que tinha que fazer conforme está escrito lá dentro da plataforma, né? Do Marketing Fitness. E aí a gente tinha coisa de. Entramos, né? Fizemos tudo, tinha coisa de 100 e poucas pessoas no grupo. Foi quando a gente abriu, né? Oficialmente para vendas, né? A gente Um primeiro lote ali, válido, com alguns benefícios naquele dia. naquele dia. Aí a gente foi atrás de muitos parceiros, daí a gente tem uma aluna nossa que é nutricionista e ela deu 10 consultas e a pessoa pagava só a próxima consulta. Não, eu sei que a galera, todo mundo queria nutricionista, depois era suplemento que ganhava, era roupa que ganhava, era avaliação física, então a gente foi, tudo que a gente conseguiu ir atrás, a gente foi. É isso. Para quem não entende muito esse processo, eu vou só deixar um resumo aqui. É que no ciclo promocional a gente precisa antecipar, então precisa fazer as pessoas, né, já aguardarem uma campanha, mas depois quando a gente abre o grupo, o foco é gerar cadastro dentro do grupo. E aí tem gente que quer fazer uma campanha como essa e já quer fazer um anúncio assim, tem aqui uma condição especial, clique e compre. Só que entre a pessoa ver um anúncio, clicar e comprar, existe uma barreira enorme. Ela considera, nossa, eu tenho que pegar o carro, eu tenho que ir lá, eu tenho que colocar tênis, vencer a vergonha. Então a compra não é só questão do dinheiro. Muita gente resume isso de forma muito simplória, né? É um monte de decisão que a pessoa toma na cabeça dela para ela se ver treinando aí. E quando a gente cria o processo do grupo, o passo que a gente oferece para a pessoa é que ela faça uma simples ação de tocar no botão e se cadastrar naquele grupo para receber mais informações. Então não dói, né? A pessoa faz do sofá, da cama, né? Ela tá com o celular dela, clica, tá, depois eu vejo isso. Então a gente vai criando pequenos comprometimentos. Chega um dia antes, então chegou um dia antes da gente abrir aqui a campanha do primeiro lote. A gente antecipa para essas pessoas que tem um empilhamento de benefícios para quem tomar a decisão mais rápido. Então, como você disse, tem 10 consultas nutricionais, depois tem suplemento e tudo mais. E quem vem de fora, Thaís, eu juro para você, a pessoa, às vezes, ela não acredita que dá certo. Ela fala, mas ninguém quer entrar no grupo, mas isso não funciona. Cara, mas funciona, e funciona, e funciona, e funciona centenas de vezes, e eu só paro de ensinar isso quando parar de funcionar. Então, diz aí, como que foi o primeiro dia dessas pré-inscrições no novo espaço, na Bibox Muscula? Não, é que você falou, funciona mesmo, assim, né? Eu já acreditei, já tinha feito outras vezes, que a gente tinha feito quando a gente abriu a outra unidade. E, nossa, quando a gente abriu, tinha tanta gente já interessada que eles queriam pagar sem saber o valor. Entendeu? Só queriam garantir a vaga. Garantir a vaga. Eu falei, gente, a garantia de vaga você tá no grupo. Você tá no grupo, eu vou mandar todas as informações, né? E eu lembro que a gente abriu tudo, né, inscrição, tudo na quinta-feira, e na quarta a gente fez uma live. Isso já é avançado, tá? Eu não ensino ali no ciclo básico, não. Mas quando a pessoa faz 1 ou 2 ciclos, eu já falo, agora foi uma live na quarta, funciona. A gente pôs a live na quarta-feira, e assim, tinha mais de 100 pessoas na live, e assim, a galera engajada, comentando, tinha muita gente. E eu lembro que quando a gente falou o valor, que eu lembro assim, galera, primeiro mês, R$ 39,90. Eu coloquei isso, R$ 39,90. Principalmente alguns alunos, eles começaram a fazer Pix pra gente, que eles já têm o Pix salvo. E começou a chegar começou a chegar a notificação e a gente ficava, calma, galera, é amanhã, não é hoje, é amanhã. E, chegou coisa de uns 5 Pix, assim, em 2 minutos, assim, sabe? E a gente ficava, e a Ellen ficava, pelo amor de Deus, não é hoje, é amanhã. Que a gente deu como garantia. Para você garantir, né, o primeiro lote, você fazia o Pix, a gente mandava o link de pagamento, só que para alguns alunos, né, principalmente os nossos alunos, a gente deu a opção talvez de passar na maquininha, né? Só que a gente em nenhum momento deu a opção de recorrência. O valor era esse e tinha que passar na maquininha. Acabou. Para quem não entende, né, o Pix que você ofereceu como primeiro mês é como se fosse uma adesão. Exato. E aí, para valer o contrato, a pessoa passa o restante na maquininha. Isso. Foi em plano anual? Tudo em plano anual. Só vendeu o plano anual. Caramba. Cara, é muita
é muita experiência de marketing acumulada, sério. Porque, não, de verdade, quem está começando fica cheio de receio, aí não faz o que tem que fazer. Aí não faz, né, não sabe que dá para potencializar com live. E aí vê essa questão de fazer um primeiro mês no Pix como uma forma de adesão e passar as outras 11, por exemplo, para o anual, a pessoa tem medo de fazer uma campanha dessa para o anual. E, cara, você juntou um monte de coisa que já é mais avançado e deu certo. Então, assim, eu fico muito orgulhoso, sério. Orgulhoso e honrado, né? Em ver você replicando tudo isso, fora de uma temporada, porque, diga-se de passagem, lá no nosso programa no Plus, a gente faz uma agenda de ciclos promocionais, mas não tinha uma agenda em dezembro, né? O seu caso foi fora da agenda principal, porque era a expansão ali, né? A gente fez em novembro uma Black Friday e em dezembro não tinha ciclo promocional. Então, assim, você pegou todo o material, já tinha passado isso algumas vezes, aplicou, e, cara, com um plano anual. Sensacional. Tipo, abriu um estúdio, né? Uma musculação. Já vendendo o plano anual é uma delícia, né? Mostra uma confiança e mostra que o negócio vai dar certo, né? Porque no fim é isso que a gente precisa, que os alunos confiem. E nesse dia a gente abriu, foram planos anuais, foi na quinta, eu dei até a sexta para a pessoa ir até o box e finalizar a inscrição, né? Uhum. E foram todas as pessoas. A gente vendeu, deixa eu pegar exatamente o número aqui. Nesse dia, 35 planos anuais. Nesse dia. 35 planos anuais, mais os 12 alunos, teoricamente, que a gente já tinha, né? E a gente abriu uma condição exclusiva para alunos. Né? Nossa, tem um vizinho aqui que parece estar na minha janela aqui. Começou agora. Como foi a condição para alunos? Na verdade, a condição que a gente vendeu para geral era R$ 39,90, mais 10 parcelas de R$ 89,90. Uhum. Era o plano anual. Para aluno, eu fiz no plano trimestral R$ 79,90, se eu não me engano, no plano. Então, passava tudo ali direto. E assim, a gente tinha os 35 e a gente vendeu mais 23 para alunos. 23 planos. Então, boa parte não, né? Um bom percentual dos seus alunos aderiram a isso. E aí, para a gente entender melhor, isso é um aumento de ticket médio, né? A gente tem uma pessoa que já compra um serviço, ela precisa de um outro serviço, a gente oferece, ela compra, então ela acaba tendo um ticket médio maior por pessoa. E Thaís, depois da lei de dezembro, normalmente a gente entra em recesso, né? Faz uma pausa. E como que vocês retomaram no fim do dia, vocês têm 3 modalidades, né? Tem o cross, o funcional e tem agora a musculação. Como vocês retomaram? O que vocês fizeram aí em janeiro, fevereiro, março para chegar no resultado que chegaram? Então, a gente vendeu tudo isso em dezembro, com a esperança de abrir no dia 2 de janeiro, né? Mas como toda boa obra atrasa. Aí a gente inaugurou o nosso espaço no dia 16 de janeiro. Foi uma terça-feira. Demorou 2 semaninhas a mais. Né? E aí quando a gente inaugurou, já tínhamos fixos 58 alunos. Então você continuou fazendo pré-venda. Na verdade, porque foram os 35, mais os 23 alunos que entraram. Já bateu os 50 e poucos, tá? 58. Então, assim, já inauguramos com 58 alunos. Aí, fizemos outra campanha no final de janeiro. Daí a gente fez R$ 49,90 num plano anual, que daí era 10 parcelas de 109. Então, assim, quem entrou lá atrás é uma condição super especial. Né? Então, naquele dia, a gente deu uma nova condição, pouco melhor, mas né, do que a gente vende, para a gente vender mais. E a gente vendeu mais alguns planos. Eu sei que, assim, janeiro, até final de março, que deu 2 meses que a gente estava, né, até dia 20 de março, quando eu parei para calcular tudo, a gente estava com 93 alunos ativos na musculação. Caramba. E, basicamente, o que você fez foi uma abertura de pré-venda antes da virada do ano, e depois, quando já foi possível inaugurar, você fez uma segunda campanha ali, já valendo o espaço aberto, né? Como se fosse um segundo lote, vamos chamar assim. Foi um segundo lote 1 mês depois. 2 meses depois, quase. Cara, mas é muito bom, porque são os elementos, né? Os elementos são, existe uma condição, existe nesse prazo, você pode tomar a decisão antes de ter esse benefício. E quando você usa essa comunicação, a pessoa toma a decisão, né? E foram 93 alunos. Só na musculação.
Fora a galera do cross, funcional, que tava ali rodando também. Olha isso, né? Você abriu um espaço e nesse espaço você já bateu 93 pessoas, assim, em 2 meses e aumentando o ticket médio, fazendo tudo acontecer. Cara, Aí, para você ter noção, ó, só para você ter uma ideia, a gente vende um plano anual hoje a 109. Na esquina, na nossa esquina aqui, a 150 metros, existe uma academia tradicional que eles vendem mensal a R$60. R$60. Ah, mas aí vem outro aprendizado, né? Porque muitas pessoas que são mais amadoras no marketing, assim, que são amadoras, né? Eu acho que você já é uma profissional, pelo menos do marketing de fitness, eu já vejo muitos pontos, assim, você tá, tipo, bingo, né? Tá batendo o gabarito ali. As pessoas olham e falam, mas aqui na esquina... Cara, esse aqui é o pensamento da maioria, tá? Mas aqui na esquina tem uma academia de 60, eu acho que eu vou cobrar 49, então. Entendeu? A pessoa olha, ela quer cobrar menos. Mas vocês se posicionaram cobrando mais. Olha que interessante. Ô, Samuel, posso dar uma pausa rapidinho? Posso só trocar o celular para não acabar a bateria aqui? Pode ser. Bom, a gente tá fechando também. Tem 2 minutos? Acho que dá. Vambora. Vamos lá, porque eu tenho outra coisa uma e começa lá ao vivo as duas. Então, pegando aqui, você conseguiu se posicionar, fez essa diferenciação e trouxe a músculo para todo mundo. Agora, quais são os próximos passos da B-Box? Quantos alunos? Qual que é a meta? Como que vocês estão? Samuel, a gente tem um sonho muito grande e a gente ainda quer chegar nisso, que a gente quer, além de ter todo esse espaço que a gente tem, é o que a gente fala desde o começo, a gente lida com pessoas, a gente trata pessoas. A gente tem uma bolsa que a gente dá para a pessoa que às vezes sofre com um problema psicológico e precisa de atividade física como tratamento. Entendeu? E o nosso sonho muito grande é abrir da B-Box um instituto. Caramba! É um sonho muito grande, que a gente quer, assim, com uma equipe multidisciplinar mesmo, sabe? A gente quer fornecer atividade física, com parceiros fornecer fisioterapia, psicologia. A gente tem esse sonho. Então, assim, é uma empresa. O Instituto é uma empresa. Uhum. Eu me conecto tanto com isso e acredito que boa parte dos problemas psicológicos são tratados começando por cuidados de pilares como atividade física, sono e tudo mais. Cara, conta comigo, conta com essa experiência que eu tenho, seja com marketing ou com modelagem aí para organizar as coisas. Assim que vocês derem um passo em direção a isso, eu quero muito estar presente, acompanhar de perto. Eu queria poder deixar meus 2 centavos aí nessa iniciativa, né? Fazer uma conversa, um acompanhamento, enfim, posso contribuir de alguma forma, porque você me surpreendeu. Cara, às vezes a gente pergunta, qual que é o próximo passo? Ter tantos alunos, abrir X unidades, aí você deu uma coisa aqui que eu não estava esperando. Cara, é o que a gente fala, né? Somos uma empresa, precisamos ter dinheiro. Mas eu acho que mais do que isso, quando a gente dá, a gente recebe. E a gente quer fazer isso, sabe? E eu já fui, assim, até atrás de vereador. Eles falam assim, a prefeitura fornece verba, se você precisar, dependendo do que for. Uhum. Tem que ser bem estruturado. Ele deixou bem claro. Então, assim, só que a gente só precisa de um espaço para a gente conseguir isso. E é um próximo passo. Vocês estão numa cidade muito boa, assim, a parte da ferramenta, né? Vocês já sabem muito bem como conduzir tudo isso. Nossa, parabéns, Thaís. Eu fico de verdade orgulhoso, honrado, feliz por estar aqui, ter conversado com você, ter trazido toda essa história, esses aprendizados. Só tenho que te agradecer e te parabenizar a Ellen, a equipe, os alunos. Muito, muito feliz mesmo em fazer isso. Em breve, talvez eu vou arriscar aqui fazer uma coisa. Vamos lá. Em breve você vai receber aí em São José, então, a sua medalha de ouro. Para ser sincero, não que a gente já entregou tantas, mas para ser sincero, eu não sei qual vai ser o número. Mas assim que pegar a medalha aí, deve ser número 20 e alguma coisa, lembra de me mandar um alô, até para eu ver qual é a sua medalha de ouro, como que a gente registrou isso e, enfim, de alguma forma concretizou esse marco. E quem sabe a gente atinge outros marcos juntos, né? Então, conta comigo, seja na B-Box, seja com esse projeto. Parabéns para vocês e tamo junto, Thaís. Do fundo do coração. Valeu. Valeu. Demais.